Salmo de número 36, versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, mas há temor de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática de bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminhos que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chegará até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém? Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem sido benigno em todo instante para conosco, para com a tua igreja. Senhor Deus, a tua misericórdia tem realmente se renovado a cada manhã. A tua bondade, a tua fidelidade, o teu zelo, Senhor Deus, ele tem nos sustentado até o momento, Senhor Deus. Mas nós não queremos, Senhor Deus, achar que isso está em nós, que é algo que nós fizemos, o que nós produzimos, que pode nos dar o descanso no Senhor. Mas somente o Senhor pode nos dar esse descanso. Senhor Deus, a tua igreja está aqui reunida, desejosa da tua palavra, desejosa do conhecimento da tua verdade, e as tuas coisas são profundas demais para qualquer ser humano, Senhor Deus, poder delas esquadrinhar e depois, Senhor Deus, ministrar. Senão pela tua misericórdia, Senhor Deus, nós estaremos aqui perdidos, Senhor Deus. Derrama sobre essa igreja a tua misericórdia, ministra aos corações, e é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos chegando no mês de fevereiro, um mês onde o Brasil mostra a sua cara, o chamado país do carnaval, o país que tem cada vez mais se deliciado nos prazeres da carne, o país que tem cada vez mais se engrandecido com o título de país do carnaval, país do futebol. Nós estamos realmente buscando na palavra de Deus o que fazer durante esse mês, porque nós haveríamos de ser a luz que falta nessas trevas, nós haveríamos de ser o sal que bota sabor nesse mundo, mas eu confesso que eu tenho estado tímido diante da perversidade do Brasil, do mundo, e principalmente nesse mês, um mês de devassidão, de lascívia, um mês de tudo para agradar a carne. Eu não sei o que nós deveríamos fazer, então nós pedimos a revelação do Senhor. Eu queria falar hoje sobre a depravação do homem e a bondade de Deus. Meus irmãos, eu tenho ministrado nessa igreja para que nós, quando lermos a palavra do Senhor, para que nós nos coloquemos no nosso devido lugar. Nós temos que ler a palavra do Senhor e nos colocar como aprendizes de algo maravilhoso, como um recém-nascido que deseja o leite para que tenha crescimento. Nós não podemos ler a Bíblia apenas para conhecer das coisas, decorar versículos e sair aí falando versículo para as pessoas. Mas nós precisamos que a palavra venha nos confrontar, que ela venha tirar do nosso coração tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E para isso nós temos que entender que a nossa vida sem a graça é uma vida de corrupção, de perversão, de malignidade, é uma vida de engano, é uma vida terrível. Se não Deus em nós e através de nós,
nós seremos o mais depravado de todos os homens. Muitas vezes as pessoas caminham na igreja do Senhor, até professam a sua fé em Cristo Jesus, mas elas começam a dar espaço às paixões dos seus corações. Meus irmãos, as paixões dos nossos corações podem nos levar à ruína, podem nos levar à ruína não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Hoje cedo na escola bíblica nós podemos ministrar sobre a ira de Deus. A ira de Deus é um atributo de Deus que ele não é ensinado nas igrejas hoje, porque as pessoas acham que isso é muito duro. Mas a ira do Senhor, ela foi derramada em Cristo Jesus e poupou todos aqueles que nele creram e crerão até a vinda dele. Mas a ira do Senhor, ela será derramada pelos séculos dos séculos, naqueles que não tiveram o verdadeiro arrependimento e não creram no Senhor Jesus. E aqui nós temos uma divisão nesse salmo, interessante, que do primeiro versículo ao versículo 4, ela vai mostrar o quão maligno é o homem, o quão perverso é o homem. Mas dos versículos 5 ao versículo 9, ela vai mostrar também quão maravilhoso, quão bom é o nosso Deus, quão retos são os seus decretos. E versículos 11 e 12, ou 10, 11 e 12, é uma oração suplicando para que o Senhor, então, nos guarde nele. E eu falei do 12, mas o 12 é um exemplo, é a mostra do que vai acontecer com aquele que mantém a sua impiedade, ou seja, vive afastado do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos que olhar para o nosso coração essa noite. Nós temos que analisar a nossa vida, se estamos ou não salvos em Cristo Jesus. Nós podemos ficar dentro de uma igreja, nós podemos ser ministros de uma igreja, mas nós podemos ser lançados ao inferno. Não é o que eu sou aqui, é o que Deus diz que eu sou aqui. Então, muitas vezes, eu acho que eu sou alguém talvez mais importante, porque eu estou ministrando. Muito pelo contrário, eu tenho uma responsabilidade maior, e eu tenho que entender o quão dependente de Deus eu necessito ser. Eu tenho que olhar para o Senhor todas as manhãs e suplicar para que eu não tropece e não caia naquilo que o meu coração, ele pode, descuidando eu da palavra, pender, que ele já tem um pendor natural para o mal, uma inclinação natural para o mal, e eu preciso cuidar dia após dia. Eu começo aqui chamando a atenção no versículo 1, o homem ama o mal e detesta o bem. Diz a palavra, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus irmãos, você precisa entender qual é a sua posição diante de Deus. Você é um regenerado, você é um nascido de novo, você é um transformado pelo Senhor Jesus. Todos aqueles que são transformados pelo Senhor Jesus têm uma vida totalmente voltada para Ele, têm uma vida em dependência e uma vida que segue os passos do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que o coração do ímpio existe a voz da transgressão e não há temor contra Deus. O homem ímpio ama o mal. Meus irmãos, se nós ligarmos a nossa TV, eu até sugiro que você não ligue, mas em qualquer jornal desses vespertinos, você vai ver o que virou a humanidade. As pessoas estão matando como se matam frango, né? No final de semana. Matava lá na roça, eles matavam frango assim, estroncando o pescoço, cortando o pescoço, jogavam paus para quebrar as pernas e aniquilavam ali para que pudessem comer esse frango. Mas é interessante que o homem se tornou tão perverso, tão transgressor, tão mau, ele não tem temor de Deus, que ele está praticando coisas abomináveis ao Senhor. Nós temos que entender que o nosso coração, ele é sujeito a isso. Se nós não tivermos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, se a graça do Senhor for retirada durante 10 minutos da nossa vida, nós nos tornamos esse homem. Foi de lá que nós saímos, e para lá nós voltaremos. O que faz a diferença não é que nós somos bons, mas é que o Senhor é bom, e Ele derramou sobre nós o seu favor imerecido, e essa graça tem nos sustentado. Todo aquele que é salvo,
ele é retirado de um mundo perverso, ele é santificado em Cristo Jesus, ele é devolvido a um mundo perverso, e ele é mantido santo pela ação do próprio Espírito Santo nas vidas. O homem não se torna santo porque ele quer, mas ele é santo pela palavra, aplicação da palavra no seu coração, conhecimento da palavra e prática da palavra, e o Espírito Santo o mantém santo, porque o homem sem Deus é mau, transgride, ataca, não teme ao Senhor, não tem reverência ao Senhor. É interessante que muitas vezes você vê as pessoas falarem contra Deus, em algum veículo de comunicação, até mesmo em um Facebook. É a degradação moral, é a degradação espiritual de um homem que não conhece o poder de Deus, ou que rejeita. Eu creio até mais que ele rejeita, ele conhece, mas ele rejeita. Senão ele não estava tão preocupado em ofender a Deus. E é interessante que a palavra do Senhor diz que há no coração do ímpio a voz da transgressão. Ele vai além do limite daquilo que o Senhor estabelece. Meus irmãos, os motoristas de trânsito aqui, eles têm um hábito. E eu vou me incluir neles aqui, porque eu não sou diferente. Ele vê um radar, ele abaixa para 60. Passou o radar, ele acelera para 80 ou mais. O que é isso? É a transgressão. Só o radar para nos fazer parar. Por quê? Vai pesar no bolso. Mas o nosso coração ama a transgressão. Então passou aquele radar, dá aí uns 20, 30 metros, né? Ou aquele risquinho que tem no asfalto, e aí ele acelera de novo. Por quê? Por que fazemos isso? A palavra do Senhor diz que nós devemos respeitar as autoridades e as leis estabelecidas, desde que essas leis não me façam pecar contra o meu Deus. Nós aprendemos aqui na ministração de uma das escolas bíblicas pela irmã Juliana, que a lei é boa, é para nos proteger, inclusive as leis de trânsito. Mas agora, se nós estamos nessa maneira, no trânsito, como é que estaremos na nossa vida espiritual? O ímpio gosta da transgressão. O ímpio não se curva diante do Senhor. O ímpio não se dobra diante do Senhor. E eu pergunto, como tem sido a sua vida? Versículo 2. O homem considera-se uma boa pessoa, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. É interessante que o homem que não tem a Deus, ele tem algo que diz para ele, olha, pode pecar, que é bom, que é agradável, e que ninguém vai descobrir. E o interessante é que primeiro eu via os crentes pela roupa, eu falava, esse é crente porque ele veste tal roupa. Eu olhava o tamanho da Bíblia e falava, esse é um crentão. Mas é interessante que nós conhecemos o crente, talvez é quando todo mundo da sua casa vai dormir e ele aciona o seu computador. E se a gente pudesse ver quais sites ele navega. Nós vemos um crente quando ele chega no seu lar, se ele trata bem ou não o seu cônjuge. Nós vemos o crente se ele trata bem ou não os seus filhos. Nós vemos o crente se ele trata bem não o seu irmão em Cristo. Nós vemos o crente se ele trata bem ou não as pessoas que ele sequer conhece. Mas o ímpio não. Ele gosta. Ele se esconde atrás do seu pecado. Ele se considera uma pessoa boa. Se você chegar hoje numa pessoa que não teme ao Senhor, e se você perguntar, você vai para o céu? Ela fala, eu vou. Eu falo, por que você vai? Ah, porque eu não faço mal para ninguém. Interessante que o ímpio não consegue nem reconhecer o mal que ele faz. Por isso ele se considera bom. A palavra é interessante que desde o começo, se você abrir Gênesis 6,5, a palavra do Senhor diz que viu Deus que o homem era mau. Em todos os livros, Deus mostra para nós que nós somos maus. Chega em Romanos, apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3 aproximadamente, ele quer mostrar que nós somos maus. E nós temos a tendência de achar que nós somos bons, que a nossa maldade é boa, que aquilo que nós fazemos, mesmo sendo de forma ilícita,
é bom, que nós jamais seremos descobertos. É interessante isso. A palavra do Senhor está tendo um cuidado. Não se considere uma boa pessoa. Jesus Cristo, quando foi procurado por um jovem rico, o jovem rico chegou nele de uma maneira especial, ainda diz: bom mestre. O Senhor Jesus disse: bom é Deus. Ele era Deus, mas ele chamou a atenção deste homem, porque não havia ali talvez sinceridade no seu coração. E sempre que Jesus fez uma obra, ele orou ao Senhor e agradeceu ao Senhor. Ele sempre canalizou todo o louvor e adoração para o Deus Pai. Interessante isso. Nós não somos bons. Você não é bom. Eu não sou bom. A graça nos modificou, nos transformou. Mas a tendência é que nós coloquemos sempre o nosso eu para fora. Meu irmão, você que tem dó de você mesmo, tome cuidado com isso. A autocomiseração é terrível. As pessoas fazem o mal e depois dizem: mas eu não fiz nada. Depois ainda faz. A gente fica com dó disso. Mas é uma perversidade sem tamanho. É uma ruína sem precedentes. Versículo 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Meus irmãos, hoje, se nós entendemos o que acontece até mesmo dentro das chamadas igrejas evangélicas, quanta malícia, quanta armadilha contra o irmão, quanta perversidade contra o irmão, quanto projeto de mal contra os irmãos, fazer o mal contra os irmãos, tendência de praticar atos de maldade contra os irmãos. Estou falando dentro da igreja, dentro da chamada igreja do Senhor. Quanta malícia. Meus irmãos, o que eu mais tenho medo da igreja não é das pessoas chegarem para mim e falar: o senhor é ruim. O que eu tenho mais medo da igreja é as pessoas que falam nos corredores, porque elas tramam contra os irmãos. E as pessoas depois não ficam sabendo e caem nessa laçada do inferno. E muitas vezes a igreja passa momentos difíceis por causa da maldade de alguns irmãos. A maldade em falar mal dos outros. A maldade em apontar erro dos outros. A maldade em querer que os outros sofram, sejam deixados para trás pelas pessoas. Pensa bem, se isso acontece dentro da chamada igreja, eu boto entre aspas, porque seria o congregado, o congregar, né? A igreja verdadeira, ela não participa disso. Mas isso acontece. É interessante que nós dificilmente vemos as qualidades dos nossos irmãos, mas os defeitos, nós temos um prazer de falar deles. E nós não temos a coragem de falar para o próprio irmão. Por isso os corredores de igreja são usados. Meus irmãos, dolo é conduzir alguém ao erro. É você ver que a pessoa tem a tendência e você ajudá-la. Ou é você pegar uma pessoa que não tem a tendência e produzir uma cena para que ela seja induzida a errar. É um engano proposital. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos induzir as pessoas ao erro. Nós não podemos enganá-las com propósito. Nós temos que orar a Deus e suplicar para Deus ter misericórdia de nós, porque nós temos feito irmãos pecarem contra Deus, blasfemarem contra Deus, porque nós temos que olhar para essa palavra e confrontar com nossa maneira de viver e olhar, porque muitas vezes nós somos maus, enganadores, e não temos coragem para chegar no irmão e falar: senta aqui, irmão, eu estou vendo isso aqui, estou me sentindo mal com isso aqui, vamos resolver. A Bíblia diz assim. Mas aí eu começo a semear a contenda.
É interessante que tem 6 coisas que Deus não gosta, mas tem uma que Ele abomina, que é aquele que faz contendas. Isso é terrível, porque Deus abomina. Meus irmãos, versículo 4. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. O homem, ele é obstinado em fazer o mal, ele é persistente, perseverante em fazer o mal. Nós temos que tomar um cuidado. Se Deus tirar agora a sua bondade do nosso coração, nós somos esse homem aqui. Se você ainda não tem a salvação real em Cristo Jesus, você é esse homem aqui. Se você não tem a graça sobre a sua vida, eu estou falando de você. Nós temos que tomar cuidado, porque diz que o coração do homem é enganoso e é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se nós desapegarmos aqui da palavra, passarmos uma semana sem ler a nossa Bíblia, nós teremos a tendência de voltar de onde nós saímos. Se nós não tivermos a palavra viva, o Espírito Santo ministrando nos nossos corações, nós vamos ter alguns flashes do velho homem, e certamente seremos maus, perversos e obstinados em fazer o mal. Meus irmãos, esse é o retrato do homem, é o retrato da natureza depravada e caída. Ontem eu estava na fazenda, e um amigo meu, que ele não é evangélico, ele falou para mim: olha, eu gosto das crianças, porque elas são puras. Eu falei: o senhor acha? Eu vou provar para o senhor que não são. O senhor pode pegar um bebê ali de 1 ano e pouco, que já tem ali algumas ações e algumas reações. E se ele quiser algum objeto e você não der a ele, e você falar com ele firme, ele vai tentar te agredir. Ele vai tentar arrancar esse objeto, mesmo sem você permitir. Nós herdamos uma natureza caída, uma natureza depravada. Você pode gerar um filho e colocar ele dentro de uma bolha, e não falar com ele, só passar alimentação. Quando ele tiver 5 anos de idade, você retira ele para fora e ele vai ter essa natureza caída, depravada. Eu nasci em pecado, e em pecado minha mãe me concebeu. Essa é a tendência natural do homem. Mas a palavra de Deus, ela nos traz o refrigério, ela nos traz um contraste entre o homem e Deus. E ela começa no versículo 5 agora a dizer das coisas a respeito de Deus. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Deus é bom, é benigno. Meus irmãos, a bondade dele se expressa através do seu amor, que é imensurável, que ele olha para homens como eu e você, pecadores, e quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho, Jesus. A bondade de Deus, ela é indescritível com palavras, ela vai além daquilo que o nosso cérebro pode processar. Nós não conseguimos mensurar isso, porque ele é bom e sempre foi bom. E antes de eu ter o meu primeiro pecado, ele já tinha um plano para me reconciliar com ele em Cristo Jesus. Muitas pessoas falam: eu fui a Jesus. Não, você não foi a Jesus. Jesus foi a você. Você não tinha nada para fazer, porque você estava amando o seu estado de transgressão, e eu estava amando o meu estado de transgressão. Eu não podia buscar a Cristo, porque a perversidade estava tão grande no meu coração, que eu queria o pecado, e eu amava o pecado, e eu me alegrava no pecado. O que aconteceu é Jesus indo a mim, indo a você.
e colocando na sua vida a salvação, que só Ele pode colocar. Meus irmãos, Deus é benigno, mas Deus também é fiel. A sua fidelidade permanece para sempre. Uma notícia boa aqui: a sua fidelidade, ela nos garante que se nós nos arrependermos e crermos em Cristo Jesus, nós seremos salvos. Então agora eu tenho sobre a minha vida o sangue do Cordeiro, e pela fidelidade Ele não vai jamais me lançar ao inferno, mesmo que eu ainda mereça. Eu sou justificado porque Cristo me justificou. Mas a sua fidelidade, ela também garante que todo aquele que não entrar pela porta e não percorrer o caminho apertado, será lançado ao inferno. Então Ele é fiel para salvar, mas Ele é fiel para condenar. Então nós não podemos ficar inertes ante essa colocação. Ou você é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e vai desfrutar da eternidade nos céus, palavra do Senhor, e Ele é fiel à sua palavra. Ou você continua na sua impiedade, e quando você fechar os olhos, ou se o Senhor Jesus voltar agora, você viverá a eternidade em rebeldia contra o Senhor, no inferno com seus anjos, o diabo e seus anjos. A fidelidade do Senhor nos garante salvação, mas a fidelidade do Senhor nos garante condenação para os que não creram. Esse é um grande mistério. Pena que as igrejas hoje, quando despejam mistério, não despejam nunca isso. É sempre alguém, a carteira de identidade ou alguma coisa de alguém, mas nunca isso. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Versículo 6b, parte B. Os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Meus irmãos, o homem de Deus preserva, o amor de Deus preserva o homem. Eu e você precisamos entender uma coisa. O amor de Deus nos atrai a Ele. Se nós lemos no Salmo de número 91, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Mas tem que ter uma característica esse homem. Esse homem tem que ser um homem que tem o Senhor como refúgio, como baluarte, como seu Deus, e em quem ele deposita toda a sua confiança. Às vezes eu vou em casa de pessoas que não temem ao Senhor, mas elas têm uma Bíblia aberta no Salmo 91. A Bíblia já está um pouco amarela, e aquela Bíblia traz condenação para aquela casa, porque ele deixou de querer desejar a palavra do Senhor e de aprender da palavra do Senhor. E ele acha que se aquele Salmo 91 estiver aberto, vai trazer coisas boas para casa. Eu não vejo a diferença de usar isso ou uma ferradura atrás da porta ou no próprio pé, porque vai dar na mesma, né? É uma pessoa ignorante, é uma pessoa que rejeita a mensagem do Senhor. Uma Bíblia aberta não tem serventia, ela precisa ser lida, nós precisamos meditar na mensagem do Senhor de dia e de noite, e nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Então, veja bem, aquele que tem o Senhor como seu baluarte, o seu refúgio, e confia no Senhor, Ele te cobrirá com as suas asas. Interessante que você vai descansar nele, à sombra do Onipotente. Meus irmãos, Deus não é amuleto,
Deus é um Deus que governa. Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. Deus é um Deus que sonda o mais profundo dos corações. Deus é um Deus que te conheceu, você era substância informe, e Ele já sabia todos os dias da sua vida. Ele é um Deus que requer de você fidelidade, zelo e um relacionamento íntimo e constante com Ele. É um Deus que você precisa ter um tempo devocional apropriado, você precisa ter um tempo de oração apropriado, e você precisa ter uma vida de acordo com a sua palavra e com a sua santa e soberana vontade. Meus irmãos, Deus ama a justiça, os seus juízos são perfeitos, os seus decretos são valorosos. Nós lemos aqui esses dias o Salmo 119, alguns versículos, são 176 versículos que falam justamente quão preciosa é a lei do Senhor, os decretos, os juízos do Senhor. E as pessoas desconhecem e vivem de acordo com seus próprios desejos. Eu aprendo mais aqui, dizendo que Deus é a fonte da vida. Versículo 8: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das suas delícias lhe dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Meus irmãos, eu vejo pessoas correndo atrás de Deus para receber uma bênção material. Eu vejo agora pregadores que se autodenominam apóstolos, dizendo que são agora homens com dons de cura, e falam todo o tempo em cura física. Eu vejo homens que se denominam apóstolos, e dizem ele que fazem brotar cédulas de dinheiro do bolso das pessoas que lá vão. Mas eu não vejo esses homens que se denominam apóstolos falando das verdades do Senhor. Homens que cobiçam, que tem pessoas que vão ouvi-los porque também cobiçam alguma coisa material. O Senhor não veio para te dar vida fácil. O Senhor não veio para dizer que você não terá doenças. O Senhor não veio para dizer que quando você lê a Bíblia você vai ter dinheiro. O Senhor veio para te dar vida eterna, perdão de pecados. Ainda que você more numa casa de pau a pique, ainda que você more talvez sem a casa de pau a pique, se você tiver a vida em Cristo Jesus, você será o mais feliz de todos os homens, porque o seu deleite, o seu prazer estará no Senhor, o manancial de águas vivas. Meus irmãos, quando nós falamos de bênçãos materiais, nós comparamos com uma fonte que jorra vida. Quando Jesus chegou àquele poço, que aquela mulher samaritana estava ali por tirar água, aquela mulher estava com a vida toda complicada, e o Senhor falou: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. É interessante que ela não ligou, e ela achou que era aquela água. Ela falou: olha, mas como é que o senhor vai fazer? O senhor não tem cordinha, não tem balde, não tem nada. Eu sou a água viva, Jesus estava falando para ela. Eu sou a abundância, eu sou a fonte. E se eu preencho um coração, esse coração vai jorrar e vai alimentar outras vidas com a minha vida, com a minha verdade, com a minha palavra. E o cristão, ele tem Cristo vivendo nele através do seu Santo Espírito, por isso a vida dele é totalmente desconformada com esse mundo e conformada ao Evangelho da Graça. Por isso nós não praticamos as mesmas coisas que o mundo tem praticado, por isso que nós não temos os mesmos hábitos que o mundo tem, por isso que nós não vemos as mesmas coisas que o mundo vê. Meus irmãos, o que você busca em Deus? Um carro? Uma roupa linda? Uma casa? São coisas transitórias. São coisas que vão ficar aqui. Pense nas coisas eternas. Pense nas coisas que não terão fim, que te trarão deleite por toda a eternidade. A palavra do Senhor no Salmo 90 diz que essa vida sobe a 70, ou quando muito, a 80, que o que passar disso é enfado e canseira, e nós estamos lutando com todos e com tudo, e nós estamos nos rebelando contra Deus para ter coisas nessa vida,
sendo que a eternidade não se mede. 80 anos não são nada comparado com a eternidade. Nós precisamos entender que Deus é a fonte que pode jorrar em você, e você pode agora jorrar essa fonte para frente e avançar com o Evangelho da Graça. Deus pode te surpreender, não pelas coisas que Ele vai te dar, mas pela vida dEle em você. E era isso que nós deveríamos desejar em todo instante, ter a vida de Cristo em nós. Meus irmãos, eu te chamo a atenção. O salmista no versículo 10, ele diz: continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Meu irmão, o salmista então ora pela benignidade do Senhor, ora para que ela esteja em cima dos retos de coração, e para que nós não sejamos como os ímpios, e para que Ele nos livre do homem ímpio. Meus irmãos, eu preocupo muito com os adolescentes, jovens e crianças. Por que isso? Porque eles são bombardeados quase que 24 horas com toda espécie de impiedade. Nós mandamos os nossos filhos para a escola, nós temos que orar em todo instante, porque lá eles estão aprendendo coisas que nós jamais sonharíamos que está acontecendo hoje. Meus irmãos, vocês têm dependido de Deus a ponto de, quando seus filhos estiverem na escola, você está em oração? Vocês têm suplicado para que seus filhos sejam vigilantes em todo o tempo? Para que eles não estejam debaixo da mão dos ímpios? O salmista aqui, ele expõe o seu clamor. O salmista aqui, ele diz que ele precisa do cuidado do Senhor. É uma oração do salmista aqui. Ele viu a maldade do homem, ele viu a bondade de Deus. O que resta a ele? Suplicar para que a bondade de Deus esteja sobre ele, e para que ele seja livre das mãos dos ímpios. Meus irmãos, eu quero repetir o testemunho que eu tive aqui com o irmão Daniel ontem, né, Daniel? O Daniel chegou ali para mim fora e falou assim: o que o senhor acha de cobrar imposto da igreja? Eu falei: ele devia cobrar imposto, devia até arrancar todo o dinheiro das igrejas das contas, devia confiscar até os prédios. Porque aí nós íamos ver quem são os crentes do Senhor. Nós não teríamos mais um microfone, um teclado, uma bateria, as poltronas. Nós iríamos marcar pelo WhatsApp, né? Olha, o culto hoje vai ser ali na rua Magnésio, debaixo daquelas árvores lá. Aí nós vamos para lá. Está chovendo. As donas com a chapinha no cabelo. Tudo alegre no Senhor. Aquilo, dá aquela, né? E elas ali louvando ao Senhor. Os homens, aquela tinta escorrendo, né? Mas eles alegres no Senhor. Mas quantos seriam de nós? Quantos de nós seríamos? Nós estamos aqui em aproximadamente 100 pessoas. Quantos de nós estaríamos reunidos? E talvez com alguma perseguição ainda. Vamos embora daqui que a polícia vem vindo. Vamos orar lá perto do tanque lá da Alcoa. Nós íamos lá para aquele tanque de decantação da Alcoa. E a gente começava um novo tempo de adoração ali. Meus irmãos, tem país que as pessoas para orar têm que entrar no pântano. Entrar naquelas taboas, conhece aquela funda, né? No meu tempo tinha capituba também, corta, não é? Aquele capim que parece uma navalha. Homens e mulheres se dobram no meio do pântano para poder glorificar a Deus, porque senão são mortos. Eu não sei o que vai acontecer com a nossa nação, mas as igrejas estão investindo em granito, em porcelanato, em púlpitos que até acende luz, em instrumentos caríssimos, em iluminação para deixar o pastor no centro das atenções e o ministro também de música no centro das atenções, quanto nós deveríamos ter no centro Cristo Jesus. Eu acho que tinha que ter uma cortina aqui, para ninguém ver os ministros de louvor. Sabe por quê? Porque talvez eles estariam em posição de mais adoração assim. E talvez não distraísse a igreja. Eu queria que você pensasse muito na sua vida para com o Senhor.
Como está a sua vida para com o Senhor? Olha o que vai acontecer com os ímpios, versículo 12. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Meus irmãos, haverá uma ruína. Haverá uma ruína. Uma destruição para os homens ímpios. A palavra do Senhor no Salmo de número 1. Olha o que diz aqui, versículos 4 em diante. Os ímpios não são assim, quer dizer, não meditam na palavra, não são bem-aventurados, são porém como a palha que o vento dispersa. Eu lembro quando na escola agrícola eu colhia café, e é muito ruim apanhar café, gente. E uma vez uma taturana bezerra me pegou, eu estava sem camisa, e eu tive que tomar injeção, foi um negócio difícil. Mas aí eu aprendi a banar café. O que quer dizer? Você põe o café na peneira, e você faz um jogo com a mão, a palha voa e o café fica. Quando eu aprendi foi a minha libertação, porque quase ninguém sabia. Então você jogava o café para cima, né? E aquela palha saía. O Senhor diz que os ímpios serão como a palha, dispersos pelo vento. Eles não permanecerão. E ele continua. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, serão aniquilados, exterminados. O reto juiz está a caminho. Eu não sei quanto tempo levará, mas ele virá entre as nuvens, ao ressoar da última trombeta. Nem os pecadores na congregação do justo, eles serão tirados, como o Senhor vai fazer uma escolha, e vai separar o joio do trigo. Ah, irmão, mas eu cantava louvor, eu pregava, irmão. Ah, Senhor, eu preguei na igreja durante 10 anos. Ele vai falar, não te conheço, apartai-me de mim, você que pratica a iniquidade, ou praticou sempre a iniquidade. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor sabe, talvez você tenha sofrido. Você é salvo em Cristo Jesus e você está sofrendo a perseguição. Você está sofrendo com uma sentença contrária a você. Algumas pessoas estão te perseguindo, estão jogando calúnias contra você, mas da palavra de Deus diz que o Senhor conhece o caminho do justo e Ele não vai te desamparar. Mas há uma sentença para os ímpios, mas o caminho dos ímpios perecerá, será aniquilado, acabado. Meu irmão, olha para você ver como o Senhor é amoroso. Ele fala da maldade do homem, Ele fala da bondade dEle mesmo. Ele fala da dependência do salmista em orar, em suplicar para que Ele dirija os seus passos. E Ele fala o que vai acontecer com o ímpio. O que vai acontecer com o ímpio? Bancarrota, destruição. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Eu queria que você analisasse o seu coração perante a palavra do Senhor. Você é um homem ou uma mulher nascido de novo? Ou você ainda não tem a salvação no Senhor Jesus? O tempo está se esgotando. Ah, mas ele vai demorar 200 anos para voltar, ou 1000 anos, tá bom. Nós não sabemos. Mas você não vai durar nem 200 nem 1000. Eu e o pastor Gerson, então, nos resta pouco tempo, né, pastor Gerson? Firmeza, pastor Gerson? Ele está concordando. Eu queria que você pensasse muito nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido extremamente bom para conosco, e muitas vezes nós não reconhecemos a tua bondade, nós não temos amado a tua pessoa, nós não temos buscado a intimidade, o relacionamento contigo, e o Senhor continua amoroso para conosco, continua derramando as suas bênçãos sobre nós. Eu queria pedir pela essa igreja, eu e essa igreja pedimos perdão ao Senhor, porque temos pecado contra o Senhor, temos nos comportado de maneira totalmente em transgressão à tua palavra, Senhor Deus. Nós temos conhecido o que é para nós fazermos, mas quando estamos diante de uma interrogação, nós estamos fazendo aquilo que não é do teu agrado, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos que a essência do coração do homem
é má, Senhor Deus, é depravado, é caído, Senhor Deus. Então nós pedimos a tua misericórdia, que a tua graça seja derramada sobre essa igreja, Senhor Deus. Que o teu favor venha sobre nós, nos transforme, Senhor Deus. Que nós sejamos santificados pela tua palavra, Senhor Deus. E que nós possamos ter uma vida totalmente voltada para o Senhor. Que a bênção do Senhor seja derramada em cada família aqui representada, naquelas pessoas que nos assistem, Senhor Deus, que eles sejam visitados de maneira também tremenda pelo poder do Espírito Santo, trazendo, Senhor Deus, a liberdade na tua palavra, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, a salvação pela tua palavra, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Faz um milagre em cada coração essa noite. Tu conheces as necessidades de cada coração. Tu sabes, Senhor Deus, o que cada homem, cada mulher aqui dessa congregação, cada jovem, criança tem passado, Senhor Deus. Tu podes, Senhor Deus, mudar as nossas vidas, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, a paz